Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto dia do programa 10 dias de oração e jejum. Ontem aprendemos de que o lar é a primeira e principal escola da vida. Aprendemos que é no lar que recebemos ensinamentos de Deus e de sua palavra. De que esses ensinamentos eles devem ser repetidos de uma forma dinâmica. Que toda família deve estar comprometida com esses ensinamentos, tanto no andar, como no deitar, como no levantar, como em todos os aspectos da vida e em todos os lugares, para que as bênçãos de Deus possam fluir sobre esta família. Aprendemos também que uma vida cheia da palavra de Deus é uma vida cheia das promessas divinas e que para cada promessa de Deus se faz necessário de que a família cumpra as condições, porque Deus não pode patrocinar nossos fracassos. Tudo que Ele quer é patrocinar nossas vitórias. É importante nós entendermos de que uma água limpa em um copo sujo estraga toda a água. Precisamos estar preparados para receber as bênçãos de Deus. E para isso, precisamos tirar os ratos mortos dos canos de nossa vida, que representam os pecados não confessados. Esses canos existem para Deus derramar os seus aguaceiros de bênçãos sobre nossa vida, sobre a vida de nossa família. Portanto, Deus precisa de que nós tomemos as nossas decisões. Aprendemos de que Deus nos ama tanto que quer derramar bênçãos sobre a sua família e também sobre a minha família. Então, vamos nos preparar juntos. Hoje iremos estudar sobre os elos da corrente familiar. Assunto muito importante, de grande valia para mim e para você. São segredos que nós estamos aprendendo a cada noite junto com o nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar e que seu Espírito possa nos conduzir dentro das Escrituras Sagradas. Pegue a sua Bíblia e daqui a pouco nós iremos começar. Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto dia do programa 10 dias de oração e jejum. Ontem aprendemos de que o lar é a primeira e principal escola da vida. Aprendemos que é no lar que recebemos ensinamentos de Deus e de sua palavra. De que esses ensinamentos eles devem ser repetidos de uma forma dinâmica. Que toda família deve estar comprometida com esses ensinamentos, tanto no andar, como no deitar, como no levantar, como em todos os aspectos da vida e em todos os lugares, para que as bênçãos de Deus possam fluir sobre esta família. Aprendemos também que uma vida cheia da palavra de Deus é uma vida cheia das promessas divinas e que para cada promessa de Deus se faz necessário de que a família cumpra as condições, porque Deus não pode patrocinar nossos fracassos. Tudo que Ele quer é patrocinar nossas vitórias. É importante nós entendermos de que uma água limpa em um copo sujo estraga toda a água. Precisamos estar preparados para receber as bênçãos de Deus. E para isso, precisamos tirar os ratos mortos dos canos de nossa vida, que representam os pecados não confessados. Esses canos existem para Deus derramar os seus aguaceiros de bênçãos sobre nossa vida, sobre a vida de nossa família. Portanto, Deus precisa de que nós tomemos as nossas decisões. Aprendemos de que Deus nos ama tanto que quer derramar bênçãos sobre a sua família e também sobre a minha família. Então, vamos nos preparar juntos. Hoje iremos estudar sobre os elos da corrente familiar. Assunto muito importante, de grande valia para mim e para você. São segredos que nós estamos aprendendo a cada noite junto com o nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar e que seu Espírito possa nos conduzir dentro das Escrituras Sagradas. Pegue a sua Bíblia e daqui a pouco nós iremos começar. Então, pegou a Bíblia Sagrada? Então deixa eu te falar uma coisinha rapidinho para a gente poder, no caso, entrar logo no nosso tema, tá? Bom, eu quero te falar, no caso, de 3 palavras. A primeira palavra é opressão. O que significa opressão? Opressão são os demônios, né, em termos espirituais, são os demônios, são os espíritos maus, fora de um corpo, mas vivendo no mesmo ambiente que aquele indivíduo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é um morador de rua, você percebe que aquele ambiente que ele está ali deitado, dormindo,
é uma pessoa carente, mas aquele ambiente não é um ambiente saudável, é um ambiente opresso, sobrecarregado. A própria pessoa, quando você olha, você vê que ele está sobrecarregado, né? Assim também, quando um marido está discutindo com a mulher, os filhos percebem que o ambiente fica pesado. Tem algumas crianças até que choram, né? As pessoas dizem que eles estão vendo alguma coisa, tá? Ah, quando você está vendo sozinho aquele filme que não é um filme, no caso, saudável, né? Um programa de TV saudável, você percebe que o ambiente está sobrecarregado, né? Quando existe, você percebe quando a ausência de Deus naquele ambiente, o ambiente fica opresso. E é interessante você perceber de que os demônios, eles não pedem licença para entrar na sua casa. Eles invadem a sua privacidade, ok? Então é importante você notar isso. No livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 24 ao verso 26, tem um texto que o Senhor Jesus diz de que o espírito de demônio, quando ele sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares escusos e depois ele volta àquele corpo e aí ele diz assim, vou voltar lá para a casa da onde eu saí, né? Ele cita a palavra casa, né? Da onde eu saí, para ver como é que está. E ele chega lá, vê que a casa está vazia, não tem ninguém ocupando aquele corpo, aquela casa. E aí o demônio ele vê que a casa está toda organizada, está toda arrumada. Você depois pode ler em Lucas capítulo 11, verso 24 ao verso 26. Né? E aí você vai ver, no caso, que nesse texto diz que esse demônio ele vai buscar mais 7 espíritos maus, mais 7 demônios, e entra naquele corpo daquele homem, e o estado daquele homem é 7 vezes pior do que o estado anterior. Né? E com essa explicação eu quero te dizer, né, falar sobre possessão. Por quê? Porque nesse texto prova de que nós somos casas espirituais, né? E que se nós dermos oportunidade, os demônios, o espírito mal entra nesse corpo que é uma casa espiritual. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 19 e 20, ele diz que nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. Bom, se nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, então nós somos uma casa para Deus habitar. Se o nosso corpo é uma casa espiritual para Deus, se Deus não estiver aqui presente, olha o que aconteceu com aquele homem. Né? Então, como família, como membro de uma família, nós temos que entender, administrar esses 2 pontos iniciais, ok? Nós vamos falar do terceiro, que vai gerar consequência para esses 2 pontos. Ô Marcos, quando é que ocorre a opressão e a possessão na vida de um indivíduo, de um membro de uma família? Quando é que ocorre? É o assunto de hoje que nós vamos estar tratando sobre os elos os elos no caso familiar, tá? Esses elos familiares que nós estamos aí tratando, né, é os elos da corrente familiar. Você sabe que uma corrente, cada elo, né, cada pecinha, ela está ligada a uma outra peça. E se uma pecinha for danificada, vai comprometer toda a corrente. Então é importante de que toda a família esteja atenta àquilo que nós vamos falar, porque é importante você também ter essa compreensão, querido esposo, esposa, filho, que mesmo que você não seja um membro de uma igreja, mas você precisa ouvir o que nós vamos falar hoje. O que a Bíblia vai falar para você hoje? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 12, verso 33 ao verso 37. Não esquecendo que somos casas espirituais, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 12, verso 33 ao verso 37 diz assim: Ora, fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis fazer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado.
Você vê o quanto que o poder da palavra, né? A palavra, ela é importante. E Deus, o próprio Jesus está falando aqui para os seus discípulos, dizendo de que no dia do juízo, nós teremos que dar conta das palavras que proferimos. Pelas nossas palavras seremos justificados ou pelas nossas palavras seremos condenados. Então, há um poder muito grande naquilo em que nós falamos. Não se esqueça que nós não vivemos aqui neste mundo sozinho. Existem seres espirituais do bem e seres espirituais do mal. É esses seres que vão receber autorização, permissão ou até mesmo, por atrevimento, hão de invadir a privacidade da família. E é por isso que nós precisamos estar atento a isso, tá bom? No livro de Tiago, nós não vamos ler, mas depois você lê o capítulo 3 do livro de Tiago, fica lá no finalzinho da Bíblia. Ele diz de que a língua é fogo, ela é mundo de iniquidade. A língua, ela está entre as partes do corpo e ela se gaba de grande poder, porque ela é como se fosse uma fagulha de fogo, de brasa, colocada numa floresta. Vai incendiar a floresta toda e vai mudar o curso da vida de uma pessoa. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, ok? Porque pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras podemos ser condenados. O poder da palavra é tão grande que ela pode, no caso, gerar e ela pode manifestar bênção e maldição. Veja o que ocorreu no livro de Números, no capítulo 13, no verso 25 ao verso 33, que eu não vou estar lendo, mas diz de que o povo de Israel, no período em que os 12 espias foram observar a terra prometida, a terra de Canaã, veja que quando eles voltam para dar os relatos a Moisés, 10 homens desses 12, eles falam só coisas negativas da terra. Aquela terra era uma terra que engole os seus moradores, é uma terra de gigante, e que nós éramos como gafanhotos diante deles, e sabe, só coisa negativa, quer dizer, a terra era uma terra prometida de bênção, e eles só falando coisa ruim, só coisa negativa, né? E quando eles falaram, esses 10 homens falaram, e Josué e Caleb, que eram os outros dois que tinham ido, falou, não, gente, peraí, não é bem assim não. Olha, a terra é uma terra produtiva. E começaram a falar das bênçãos da terra. Só que 10 contra 2, o povo deu ouvido mais à maioria, aos 10. E aí o povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas, começaram a chorar, né? E aí veja o que eles falaram. Então eu vou abrir aqui em Números, capítulo 14, verso 1 a 4. Eu vou ler aqui junto com você. Número 14, Números, livro de Números, né? Capítulo 14, verso de 1 a 4, diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, presta atenção, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Veja, quais foram as palavras de maldição que eles pronunciaram? Vou repetir. As palavras estão no verso 2. Ele diz assim, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Veja o que está escrito em Números capítulo 14, no mesmo capítulo, no verso 28. Verso 28 e 29. Veja o que está escrito. Disse-lhe, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outro. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Então, todos os adultos de 20 anos para cima estavam comprometidos com as próprias palavras que pronunciaram. Eles falaram que
deveriam morrer no deserto. Então Deus falou: do jeito que vocês falaram vai acontecer, vocês vão morrer no deserto. Quantas vezes o Senhor Jesus, lá no Evangelho, você vê ele se aproximando de uma pessoa enferma, ele diz assim: o que queres que eu te faça? Então, toma cuidado com aquilo que você está pronunciando diante de Deus, diante dos demônios. Toma cuidado. Veja o que diz o livro de Salmos no capítulo 109. Né? Vamos dar uma olhada lá no livro de Salmos, no meio da Bíblia, né? Livro de Salmos, capítulo 109. Salmo 109, verso 17, 18 e 19. Olha o que Davi ele diz neste salmo. Eu vou esperar você achar aí. Achou? Tá. Eu também, no caso, estou abrindo aqui duas Bíblias, porque eu vou ler a minha Bíblia na linguagem contemporânea e vou ler também numa linguagem mais atualizada. Para você ver que na linguagem mais atualizada tem alguns detalhes que dá um vislumbre da vida prática da vida de uma pessoa, no caso, que vive sobre maldição. Vamos lá, então. Diz lá, verso 17 do Salmo 109. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Então, amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Né? E acontece com todas as pessoas. Veja o que diz a Bíblia na linguagem atual. Veja só. Eu vou ler o mesmo texto na Bíblia na linguagem atual. Fiquei muito impressionado com essa leitura aqui. Diz assim, verso 17 na linguagem atual. Ele sentia prazer em rogar praga contra outras pessoas. Agora, Senhor, lança a tua maldição contra ele. Ele nunca abençoou ninguém. Por isso, não deis a ele a tua bênção. Para ele, a maldição era quase como uma roupa do corpo. Não podia viver sem ela. Por isso, ela atingirá todo o seu ser. E será como água que ele bebe e o azeite que ele come. Assim, a maldição será a sua roupa e o seu cinto, e nunca se afastará dele. Você percebeu? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque os filhos estão muito ligados a nós, a esposa está ligada aos filhos e o esposo está ligado à esposa. Então, são elos ligados de uma corrente. Nós temos que ter muito cuidado que se você comprometer um desses elos, você possivelmente vai estar comprometendo toda a família. Então, a tua boca é uma boca para bênção e não para maldição. Ok? Você tem que começar a compreender de que um cristão que está disposto a viver uma vida com Deus, uma pessoa que escolheu colocar Deus na frente de tudo no seu lar, é uma pessoa que vive em casa como se estivesse no púlpito da igreja, como se estivesse lá no trabalho. É uma pessoa que ela não tem máscara, ela tem que ser uma pessoa consagrada naquilo em que vai estar falando, porque é um sacerdote, porque é uma sacerdotisa, porque é um jovem sacerdote, porque é uma jovem sacerdotisa. É uma criança que nasceu para o sacerdócio. Então, você precisa compreender que a família, o conceito de família é um conceito, no caso, sagrado. E aí você tem que ter comportamentos que podem vir a comprometer de forma positiva ou de forma negativa. Eu não estou te dizendo que você está poldado ou está proibido ser um ser humano normal. Mas você precisa entender que, como a casa espiritual, Deus habita em você. Deus está aí, está fazendo a obra na sua vida. Está querendo abençoar outros por meio de você. Lembra a questão, no caso das colunas, dos alicerces, do segundo dia, que nós estudamos nessa série desse programa dos 10 dias?
Então, você precisa compreender isso. Um outro detalhe, veja o que que diz no livro de Êxodo, no capítulo 20. Olha como nos 10 mandamentos, olha o que, que está escrito dentro dos 10 mandamentos, que isso me chamou muita atenção, eu acredito que vai chamar a atenção a você, que diz o seguinte, ó, logo no segundo mandamento, que é o mandamento da idolatria, né? Olha o que que diz em Êxodo capítulo 20, no verso de número, a partir do verso de número 4 até o verso de número 6 diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e não lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Perceba que no verso de número 5, Deus não está dizendo que vai punir os filhos dos idólatras. Não. Deus está dizendo que vai visitar a maldade dos pais nos filhos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo de que o que os teus filhos ouviram você falando, o que os teus filhos viram você fazendo, eles vão repetir até a terceira e quarta geração. Eles serão influenciados pelo fruto negativo da maldição que você escolheu viver. Então é importante que você se posicione diante do cenário da sua família, mesmo você sendo a única pessoa na sua casa que teme a Deus, mas você é o sacerdote. Você vai entender porque eu estou falando que vocês são sacerdotes dentro da família. Você vai entender agora que nós vamos fechar o conceito. Então é importante que você entenda. Há muitas crianças que hoje, há muitos jovens hoje que foram crianças que foram abordadas, foram maltratadas, né, pelos seus pais. Foram maltratadas pelas questões verbais, foram maltratadas pelas questões visuais, porque viram o pai agredindo a mãe. E esses jovens, eles reproduzem aquela agressão na vida deles e passa agora a agredir a namorada, a esposa. Ele foi agredido, levava muita paulada, ele era massacrado, ele apanhava dos pais e agora está batendo nos filhos. Igualzinho, reproduzindo. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou visitar, toma cuidado, porque o teu pecado tem consequências. A tua atitude maldita vai ter consequência na tua geração. Então toma cuidado. É isso que Deus está falando dentro dos 10 mandamentos. Ok? Então é importante que eu entenda de que o que eu falo pode também gerar consequências na vida da minha família, no futuro desses filhos que vão crescer e vão ser adultos problemáticos. Problemáticos não porque eles escolheram ser problemáticos, é porque essa maldição foi reproduzida, vai ser reproduzida na vida deles. Entretanto, queridos, eu quero te dizer que para aqueles que já perceberam, por meio do texto que nós acabamos de ler, pelas palavras que Deus está falando conosco nessa noite, se você percebeu de que você está vivendo uma maldição que é uma maldição dos seus pais, que eles pecaram sem saber que estavam errando, eu quero te dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então eu tenho uma nova oportunidade mental, uma atitude mental como indivíduo para mudar esta maldição em bênção. Por quê? Porque na cruz do Calvário o Senhor levou toda a maldição sobre ele. Então ela não é preciso ela continuar na minha vida. Então se meu pai agredia a minha mãe e agredia a nós como filhos, eu não vou mais aceitar isso, porque o poder de Cristo e o Espírito dele está sobre mim, está sobre você, está sobre a sua vida. Então você não vai produzir isso, não vai aceitar essa maldição, você vai quebrar a maldição. E agora, como um elo de uma nova família, você agora é uma bênção para a família. Você precisa ter essa compreensão. Queridos, olha, tem muita gente
que tem muita família que gostaria de viver dentro da igreja, porque o pai, quando chega em casa, é um demônio. A mãe, quando chega em casa, é um demônio. Os filhos, eles têm medo dos pais. Eles não respeitam, eles têm medo dos pais. Porque são verdadeiras pessoas que estão possuídas. E essas pessoas, elas não percebem que, na verdade, pessoas são boas, são maravilhosas. Mas elas estão o quê? Reproduzindo o quê? A maldição dos pais nas suas próprias vidas. E agora está amaldiçoando a vida dos filhos. Então, para com isso. Para com isso e toma a decisão, ao lado de Jesus, de quebrar de uma vez por toda essa maldição e você tomar uma atitude. Porque o ambiente da sua casa está sobrecarregado, os demônios estão invadindo os cantos da sua casa. E a sua casa não foi lugar para demônio morar. A sua casa, a sua vida, os seus negócios foi feito para Deus administrar, para Deus abençoar, para que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Mas não adianta você falar o Salmo 91 se você vive uma outra história na sua vida. Então é preciso você tomar uma atitude. Vamos ler então os dois últimos textos para nós finalizarmos? Os dois últimos textos estão escritos no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. Bem, um pouquinho antes de Apocalipse, né? Então, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 9 diz assim. Verso 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção que esse texto é um texto para você e para mim. É um texto para a sua família e para a minha família. Nós vivíamos sem a luz de Cristo, estávamos em trevas, mas Ele nos chamou para o reino da sua luz e nós aceitamos esse reino e nós aceitamos o Rei, o Senhor da Glória, e agora Ele está dizendo que nós somos sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não deixa o demônio fazer o que quiser com a sua família, não. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus. Você não pode aceitar. Para de pensar, deixa eu fazer uma observação a você. Olha só, para de acreditar que o demônio, o diabo, tem poder mais do que o teu Deus. Porque o Senhor, o diabo crê em Deus e treme. E quero te dizer que ele treme. Sabe por que ele treme? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder está sobre as mãos de Jesus. Então tu não tem que se curvar diante do diabo, não. Você foi escolhido como um sacerdócio real. E como é que vive um sacerdote? Administrando a bênção de Deus sobre outro, sobre teu inimigo e sobre teus amigos, sobre teus familiares, sobre os teus parentes, sobre os teus negócios. O sacerdote abençoa. Ele é o canalizador das bênçãos de Deus sobre tudo que envolve a vida dele e tudo que está ao redor dele. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Agora é o último livro da Bíblia e o último texto. Então diz assim, Apocalipse capítulo 1, o verso de número 5. O verso de número 5 e o verso de número 6. Diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus nos constituiu, não foi a igreja que te constituiu, não foi um homem algum que te constituiu, foi o Rei dos Reis.
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que vive e reina, aquele que morreu por você, por todos os seus erros, por todos os seus pecados, por todas as maldições que você um dia falou. Ele te constituiu reinos e sacerdote. Está aí a palavra de Deus, querido. Então, como um elo de uma corrente familiar, vamos tomar a decisão de cada um, de uma forma individual, se comprometer em viver uma vida para administrar as bênçãos de Deus para outras pessoas, para a nossa família, para nós mesmos. Eu sei que a vida está muito difícil, eu sei que as coisas estão muito difíceis, mas olha, querido, você não está travando essa batalha sozinho, está travando essa batalha ao lado de Deus. Deus está do teu lado. Você tem que confiar, você tem que forçar essa barra, repetir isso. O Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. É o meu pastor. É o meu baluarte. Você precisa abençoar e administrar a tua vida com bênção. Esquece, porque você não pode viver mais sobre maldição. Agora a sua vida é só de bênção, mesmo em condições adversas. Vamos orar? Querido Senhor Jesus, o meu amigo, a minha amiga, os meus irmãos, nesta noite, compreenderam que a boca deles foi criada para abençoar, de que eles não devem viver amaldiçoando, maldizendo a sua vida, maldizendo o seu dinheiro, maldizendo o seu corpo, maldizendo o seu cabelo, os seus negócios, os seus empreendimentos. Não, eles estão aprendendo dentro da tua palavra, com o teu espírito, de que a sua boca e a sua vida foi separada e escolhida por Jesus para eles serem sacerdócio, reinos de sacerdócio. Uma nação eleita, um povo eleito, separado exclusivamente para Deus. E a partir desse ponto, nós queremos te pedir que tu coloques o poder do Espírito Santo em nossos lábios. Queima de forma que venha consumir tudo que é de ruim e venha nos dar o direito de sermos um canal de bênção em tuas mãos. Que nosso lar seja abençoado, que a nossa vida seja uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus, por perdão dos nossos pecados, é o que nós oramos ao Pai Celestial, hoje e sempre. Amém. Minha casa será
te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te